Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos ouvintes, independente do horário que estiverem ouvindo. Nós estamos gravando aqui, eu e a minha querida e amada irmã Kelinha, mais um bate-papo. Como é que tá por aí, Kelinha? Graças a Deus, muito bem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem entrar em contato com esse material, falando de espiritualidade. E hoje o nosso tema é relacionamentos humanos e transição planetária. Hoje o tema vai ficar um pouco mais incisivo, um pouco mais estilo puxão de orelha, mas sempre com muito carinho, sempre com muito amor, né? Para falar sobre o jeito com que a gente lida com o nosso planeta, o jeito com que a gente lida com o nosso irmão, né, com o nosso familiar. E isso é muito importante para nossa transição acontecer de forma menos sofrida. Toda mudança traz certos transtornos, certos agitos, e só vai ficar aqui, né, quem alcançar o mesmo padrão, né, do novo mundo. Então é esse o tema de hoje, né? Hoje você vai fazer a prece? Vou iniciando com a prece, com sempre o nosso costume, que é um hábito que a gente gosta de fazer proliferar. Começou o dia, faz uma prece, vai trabalhar, faz uma prece, terminou o trabalho, agradece. E assim a gente está sempre unido com as forças do bem, sempre em concentração, em vínculo, sempre levando o nosso coração às altas esferas e aos irmãos iluminados para que sempre estejam nos acompanhando. Então esse é o objetivo da prece, estar sempre vinculado às forças do bem. Então a gente eleva o nosso pensamento ao nosso Criador, que está aqui, está agora, dentro de nós, ao redor de nós, no ar, no nosso coração, no nosso sangue, em toda parte. E está aqui presente. E pedimos a sua bênção. Pai Criador, abençoe-nos neste momento e abençoe a cada ouvinte. Que tudo o que seja dito aqui seja com a tua tutela e a tua autorização. Que possamos dar o melhor de nós, sendo instrumentos de tua vontade. E que seja feita a tua vontade, Pai, sempre com amor e por amor. Que assim seja. Benção, que assim seja. Agora sim, né? Maravilha. A gente pode começar e já vamos começar falando sobre a questão da família, né? Quando a gente diz assim, eu caí de paraquedas aqui, né? Eu sou um peixe fora d'água. A gente ouve muito essa expressão. Eu já usei essa expressão, né? Eu sou, né? Ali o diferentão, né? Certo. Ninguém me entende. E isso é, né? Prepotência, é orgulho. Parece uma coisa forte de se dizer, mas se a gente é reencarnacionista, a gente acredita que nada é por acaso, né? Falar que é um peixe fora d'água, né? É um contrassenso, porque isso não existe, né? A gente está ali e às vezes nós somos mais parecidos do que nós supomos, né? Coisas que nós não queremos ver. Verdade, aqui no planeta Escola, no planeta Terra, opa, todos que estão aqui para remover o orgulho, o egoísmo e a ignorância. Ou as três coisas, ou uma delas. Ou duas. Né? Então, sempre quem está aqui está para crescer com o mundo e remover algo disso. Né? Com exceção do nosso Jesus, né, que esteve aqui para exemplificar todos os outros. Né? Até Chico. Às vezes todo mundo fala, nossa, mas né? Primeiro lugar, um sinal de orgulho é quando a pessoa, mesmo bem intencionada, ela se diminui. Isso não é humildade, porque o universo é vasto. Então eu tenho a minha parcela de pequenez e eu tenho a minha parcela de grandeza. Todos nós temos, né? Certo. Basta eu me comparar com qual escala evolutiva que eu me encontro. Então eu não posso nem me reduzir, nem crescer mais do que a maioria dos
do que os seres humanos. Né? Legal. Importante, Nós, Kelinha. todos os seres humanos, temos o mesmo valor. Alguns mais, outros menos conscientes, mas com o mesmo valor, com o mesmo direito de ser respeitado. E a prova, né, da questão do nosso amigo Chico, que é muito respeitado, muito valioso, gosto muito das obras, né, mais de 400 obras, mas para exemplificar isso, tem uma história, né, verídica mesmo do que ele passou, e ele tinha um cachorro, muita gente conhece essa história, acho que você já conhece também, Alisson, esse cachorro estava ali fazia companhia para ele, uma amiga costureira, não sei se era amigo ou parente agora, mas era uma pessoa que pensou que se matasse o cachorrinho ia ajudar ele, porque ele tinha muito trabalho, né? E ele ficou muito magoado, né? Certo. Muito magoado. E aí Emmanuel, para remover esse orgulho, disse: olha, você vai pedir desculpa e você vai comprar uma máquina de costura para ela. Você vai perdoá-la, porque isso está atrapalhando o nosso trabalho. Né? Uma pessoa que não era egoísta, que não era ignorante, mas era orgulhosa, se magoou, né? Então eu também estava aqui para nos instruir e para remover o orgulho. Então todo mundo que está aqui na Terra tem essa finalidade. Onde é que eu quero chegar? A nossa relação com o ser humano, com a natureza, com os animais, pode suavizar a transição. Se a transição planetária não está sendo suave e não será, está sendo por nossa decisão. Olha as guerras entre Ucrânia e Rússia, entre Israel e palestinos, onde os palestinos começaram, né, um ato desumano ali, o grupo Hamas, e agora, né, os israelitas revidaram de forma totalmente aumentada, né? Deram aquela exageradinha. Então isso não é nada legal. Já era para ter parado isso. Eu conversando com o Sananda, e ele disse sobre a moratória, não é? A moratória que a Terra passaria por um grande progresso científico ou grandes catástrofes, dependendo da sua decisão, se tivesse uma terceira guerra mundial ou não. Mas o que aconteceu? Nem as guerras cessaram, nem parou de ser construídas, né? Armas nucleares, elas existem, estão sendo construídas, e as que foram construídas ainda estão lá. Mas também não teve uma terceira guerra. Então o que acontece? A gente ficou no meio do caminho, né? Nem foi tanto para um lado legal, nem tanto para um lado negativo. Então a transição também vai ficar no meio do caminho. Vai ter o grande progresso científico e tudo mais, já está tendo e tal, um grande salto, mas também a Terra se agita. Também pela nossa psicosfera aqui. Porque o que acontece? Não é só o jeito que eu trato o planeta fisicamente, né? Cortando árvores, destruindo ecossistemas sensíveis, né? Deixando lixo, sendo consumista, não é só isso. Uma bituca de cigarro não faz diferença. Uma garrafinha não faz diferença, mas muitas garrafinhas, muitas bitucas, muitas coisas, muito consumismo. Mas tem um outro problema. Como eu trato o meu semelhante? Uma briguinha já suja a psicosfera. 2, aí panelinhas, né? Ou às vezes eu penso que eu conheço o outro. Deus não nos deu o direito de julgar, e nós julgamos. Julgamos, porque se eu não julgasse eu não teria nascido aqui. Então, eu penso que eu conheço o outro, e aí eu vejo que não é bem assim, né? Nós nem nos conhecemos ainda, a jornada de autoconhecimento está no meio do caminho também. Então a gente precisa entender que a psicosfera é suja, a psicosfera está pesada, verdade. Não em todos os lugares, mas não é só a sujeira física, a emocional também. Nós já conversamos aqui sobre a plasticidade neuronal. A gente já conversou que quando a gente toma uma decisão, os neurônios se transformam fisicamente. E nós temos uma ligação com o nosso corpo.
pelo cordão de prata. E nós temos uma ligação com o planeta pelo cordão de ouro. Nós também temos, que liga o nosso corpo mental e todo o resto, né? Então, o que nós sentimos, o que nós transmitimos, nós também recebemos. Então, se eu estou chateada, se eu penso coisas negativas, eu vou transmitir isso para o planeta e vou receber o que todo mundo pensou também, né? Então, somado tudo isso, né? As guerras, as fofocas, as bituquinhas de cigarro, tudo. E a gente está nisso. Os nossos relacionamentos humanos, eles estão fracos. Não tem intimidade, tem convivência. As pessoas se suportam, né? Aí, como que vai ter um progresso? A gente precisa se amar verdadeiramente, né? As pessoas, nós estamos fazendo algo, mas a gente se comporta como se estivesse dando tudo de nós. E aí, se alguém fizer uma cobrança? Eu passei por isso essa semana. E se a gente for olhar no fundinho da consciência, dá para fazer mais. É verdade. Dá para fazer mais, né? A gente precisa amar de verdade e não achar que está fazendo muito. Hoje vai ter bastante coisa para você ler. Eu acredito que você tem bastante material. Hoje a gente vai falar sobre a família humana, né? A gente vai ler muito hoje o livro de Sananda. Vamos falar sobre os filhos, sobre a maternidade, sobre a paternidade, né? Vamos falar sobre muita coisa, sobre o perdão. O perdão e a gratidão, eles são muito importantes e eles estão faltando. Kelinha, é verdade mesmo. Nossa. O perdão e a gratidão, eles são fundamentais. É preciso olhar dentro do olho da pessoa e perdoar mesmo. Perdoar mesmo. Sabe? Abraçar, amar e perdoar mesmo. De verdade. E agradecer mesmo. Porque agradecer não é só falar obrigado. O que mais se vê por aí é as pessoas falando obrigado. Por educação. Né? A gratidão, verniz social que os mestres Sananda fala, né? Sim. A gratidão, ela é vivida. Ela é vivida. Então, pode dar uma olhada na família humana. Eu tô aqui aberto na família humana, Kelinha, e você contando aqui a respeito de como a gente se comporta, o que é o mais importante é como a gente tá funcionando em consciência aí, né? Com os nossos pensamentos e sentimentos diariamente. E foi incrível porque quando você me falou do tema, a gente tinha no dia anterior, eu e a mãe tinha feito Evangelho no Lar, o livro Vida Nova, que são vários espíritos que ditam, o médium Diamantino, e contou o capítulo 17 até na tela aqui, depois o pessoal pode ir acompanhando também. A desintegração planetária, esse aqui é um capítulo, vou resumir, porque senão ele vai levar uns 20 minutos de leitura, que são 4 páginas grandes, mas eu vou resumir a história aqui, que num planeta que tem o tamanho de 100 vezes o tamanho da Terra, estava acontecendo uma desintegração lá. Numa parte dos polos do planeta começou a desintegrar uma parte do planeta, e aí os cientistas começaram a ir na borda para tentar estudar, para querer saber o que está acontecendo e se a gente pode prevenir das consequências, se tem o que a gente poder fazer. E aí foram, estudaram e juntamente com o estudo eles começaram a tentar fazer contato com outro globo mais evoluído através da telepatia, para receber informações se eles poderiam ajudar, né? Como eles tinham uma civilização mais avançada, vizinha, eles mandaram uma telepatia em grupo, começaram a fazer para tentar receber alguma notícia desse mundo mais evoluído sobre o que estava acontecendo no planeta deles. E aí, depois de algum tempo, conseguiram contato, e aí esse pessoal se reuniu e começou a pedir às entidades luminosas para trazer a informação do que estava ocorrendo lá naquele planeta, esse mundo mais avançado. E aí eles conseguiram, que uma das entidades conseguiu responder, e aí eu vou ler o que a entidade evoluída falou a respeito desse planeta, porque isso aqui casa muito com o tema, casa muito com a situação onde faz a gente pensar
a nossa responsabilidade com o que a gente tem feito com o planeta, não só como a Kelly falou, fisicamente cortando árvore, jogando lixo, talvez não reciclando lixo, não jogando, né, lixo no chão, jogando no local adequado, não consumindo tanto, mas essa parte aqui, ó, eles nem comentam a respeito disso, eles falam de algo muito mais sério que estava desintegrando o planeta. E olha o que a entidade luminosa fala, Kelly, eu peço permissão aqui para poder falar o que a entidade luminosa falou a respeito do porquê que o planeta dele estava desintegrando. Aí ela falou: meus filhos, disse, pelo vosso grau evidente de desenvolvimento espiritual, já sabeis que tudo tem um limite no universo, exceção apenas do próprio universo. Os seres viventes no mundo pelo qual vos interessais desenvolveram em suas numerosas vidas nele vividas todos os poderes ao seu alcance, tanto no bom como no mau sentido, dando, porém, mais atenção às solicitações da matéria do que às do espírito, desprezando a estas quase por completo em proveito exclusivo dos sentimentos inferiores. A vida de relação entre eles transformou-se numa espécie de luta constante, cujo objeto outro não era o que de lucupletar-se uns do que a outros pertencia. O Senhor desse mundo tentou por milênios implantar o espírito de fraternidade, de bondade e amor no coração dos seus governados. Tudo, entretanto, sem resultado apreciável. Procurou-se paralelamente afastar desse plano as almas que iam desencarnando, com o objetivo de as substituir por outras menos afeitas a essa maneira de viver. Porém, esse empenho não deu resultado em face das ligações poderosas que prendiam aquelas almas ao mundo de onde provinham, e para ele eram fortemente atraídas pelas vibrações afins que nele deixavam. O Senhor do mundo, em referência, não desanimou ante o fracasso do processo tentado. Fez baixarem no solo dessa esfera alguns dos seus mais valorosos emissários, os quais, na sua qualidade de profetas e grandes instrutores espirituais, deveriam captar a fundo o coração dos espíritos encarnados e, com seu esforço, elevar-lhe as vibrações para o Pai Celestial. Ah, amiguinhos meus, declarou por fim a radiosa entidade, imaginai que nem os profetas e grandes instrutores foram respeitados por uma população inteiramente mergulhada, chafurdada seria a expressão, nos prazeres e vícios que se estendiam por toda a superfície daquele mundo, chegando a sacrificar não poucos deles, que voltaram desanimados ao seu plano espiritual. Essa foi a fala, né, da entidade espiritual. E aí aqui retoma a palavra o Júlio Verne, que é o espírito que está relatando aqui, nesse capítulo. Aqui retomo eu a palavra para mais algumas considerações muito úteis para os vossos espíritos, sabendo-se que o progresso ou retrocesso moral de um mundo é a decorrência do nível vibratório de sua população, a qual, por conseguinte, tanto pode contribuir para a mais rápida evolução do mundo em que habita, se procurar elevar sempre mais e mais o nível de suas vibrações. Se ao contrário disso, todo o conjunto vibratório do mundo passar ao mais baixo nível moral indesejável, esse fato passa a se integrar no sistema psicofísico que alimenta e provê as necessidades radioativas do solo, podendo chegar, ao fim de milênios decorridos, aquele processo de desintegração de que vos falei linhas acima. Pode dizer-se que toda a contextura do solo do mundo em referência entrou num processo de empobrecimento tal que anos e anos decorridos iriam determinar a desintegração total. Então, aqui vai seguir mais longe, né, Kelinha? Mas nem precisa, porque nos descreve completamente.
que achou que a linha desse capítulo não casou bem com o nosso tema dos relacionamentos e a necessidade chegar a um mundo que é a linha de 100 vezes o tamanho do planeta Terra no seu plano físico, se desintegrar pela atitude e o pensamento mergulhado e chafurdado em prazer e vício de todo tipo. E aí, inclusive, a entidade responsável pelo planeta destinou até os seus emissários, que é a linha. E aí chegaram alguns até a sacrificar. Desencarnaram alguns irmãos, assim como aconteceu aqui também na Terra, né, Kelinha? Para ver como é sério a situação da psicosfera, vai alimentando o sistema do planeta, né, o solo e tudo, e olha o fim que pode acontecer se o conjunto não muda, né? Sendo realistas, já está acontecendo, né? É verdade, Kelinha. Já está. E boa parte é responsabilidade nossa. A nossa falta de ecologia emocional, mental e física, né? Tá trazendo isso. Todos nós somos responsáveis, porque nós somos membros da família humana, né? É isso que nós precisamos entender. E o que o Sananda fala sobre essa questão da família humana? Quais são os desrespeitos? Né? As pessoas dizem não ser iguais, né? Por quê? Porque um tem mais dinheiro na conta, outro tem menos. Um nasceu rico, outro nasceu pobre. Ele dizia, essa diferença nem é biológica, ela não existe, né? São tantos absurdos, né, criados pela própria ignorância, né? Mesmo os animais que estão abaixo de nós, na escala evolutiva, né, merecem o nosso respeito. Os minerais, plantas, certeza. Porque nós temos que ter amor, nós estamos aqui para aprender a amar. E nós estávamos nesses estágios. Nós vamos crescer, eles também vão. A gente precisa se conectar. Precisamos estar conectados, só que com tudo. Não é só com a espiritualidade. Com a espiritualidade, com o planeta, com a nossa comunidade, com a nossa família. E é preciso ter um equilíbrio. Ontem ocorreu um fato. A gente sempre tem muito compromisso aqui com a nossa espiritualidade e com o nosso trabalho aqui, né? A gente sempre tem esse compromisso, a gente costuma não faltar, a gente costuma entrar sempre no horário. E ontem a minha filha tinha uma apresentação, né? Ela tinha uma apresentação para fazer. Não é uma coisa que acontece sempre, né? Ela faz parte ali da fanfarra, ela faz umas piruetas e tal, do corpo coreográfico. E ela queria muito que eu estivesse lá. E aí eu fiquei dividida, porque era no mesmo horário que a gente ia fazer o trabalho aqui, né? E eu fiquei, vou, não vou. Aí eu me lembrei daquele livro, Aconteceu na Casa Espírita. É um livro bacana, ó, a recomendação de livro aí. E aí tem o César. O César, ele é um obsessor. Ele tenta destruir o centro lá. E aí ele faz de tudo. E aí, num determinado momento, é perguntado por que ele odeia tanto o espiritismo. E ele diz, olha, meu pai, ele viveu a vida inteira só para isso. Ele não me dava atenção. Talvez na cabeça do pai dele estivesse fazendo tudo certo. Talvez estivesse dando atenção suficiente, carinho suficiente, né? Mas ele se dedicou demais para o externo, para a espiritualidade, para os outros. Mas nós temos a nossa família. Eles precisam de nós, principalmente os mais novos. Eles precisam de orientação e eles precisam de incentivo nas coisas que eles fazem. É claro que eu não vou abrir mão sempre do meu compromisso aqui para fazer qualquer agrado para os meus filhos, qualquer capricho. Mas existem momentos que eles nos querem por perto e querem muito, porque depois eles podem não querer mais, né? E aí eu fui lá, tava lindo. Quando ela me viu, ela ficou radiante, porque eu não enxergo, mas quando eu cheguei perto, ela, oi mãe, ela veio me cumprimentar, a aura dela expandiu, ela ficou parecendo um solzinho cor-de-rosa. Então, eu fiquei muito feliz. Ela
ficou feliz, a gente voltou radiante para casa, né? E era para chover, era para dar uma pancada de chuva e ser cancelado. E os elementais do ar, eles não choveram, eles ficaram olhando a parada, né? Porque eles gostam de bagunça, eles gostam de coisas bonitas, coloridas, belentas, eles, né? Ficaram ali olhando. E aí eu perguntei para uma: nossa, não vai chover hoje? Não, a gente sempre vê. É difícil chover quando tem parada, e aqui nessa cidade tem sempre, a gente gosta de ver. E realmente, sabe? As 2 vezes que teve, não choveu. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana, em nenhum momento eu me arrependi. Né? Então, às vezes, a gente precisa ver em que parte a gente não está conectado. Eu estou conectado com os animais de estimação que tem na minha casa, eu estou dando atenção para eles. Eu estou conectado com o meu filho, com a minha filha, com o marido. Com quem que eu estou desconectado? Eu estou dando atenção para as plantinhas que eu tenho em casa, estão murchando. Eu estou fazendo a minha espiritualidade no horário correto. Quanto mais conectados estivermos em várias áreas da vida, e na hora de conversar também, não ficar bitolado num assunto só, né? Quanto mais áreas da vida a gente estiver regando e dando atenção, né? Mais sucesso a gente vai ter. É que nem na questão do nosso corpo, todo o nosso corpo precisa receber sangue, precisa ser irrigado. Alguns a gente, né, o corpo recebe mais sangue, às vezes um pouco menos, mas todas as áreas são irrigadas, senão apodrece, senão degrada. A vida precisa ser levada para todas as áreas, e na vida não é diferente. Na vida não é diferente. E nós nos conectamos através do perdão, da gratidão, do trabalho em conjunto, da boa vontade, através do conhecimento. Nosso cérebro anseia por informações. Muita depressão hoje é por conta disso. As pessoas não têm mais desejo de aprender. E o maior prazer que o corpo assimila, o maior, é aprender alguma coisa. Eu não sei se aconteceu já com você, comigo já várias vezes. De quando eu tô aprendendo alguma coisa, de repente eu realmente consegui, aquele conhecimento entrou em mim e se tornou parte. Sabe aquele prazer de você dizer assim, já sei! Sabe aquela coisa, não sei se já aconteceu. Já. As pessoas precisam disso, as pessoas não têm isso. E aí vem a depressão. Porque esse é o maior prazer de todos. É aprender. E as pessoas estão no automatismo. Novidades. Novidades. E o conhecimento e o amor e o trabalho, ele precisa ser parte da pessoa. Aí ele se torna sabedoria. Sabe aquela expressão, quem anda de bicicleta não esquece? Sim. Se esqueceu, não aprendeu. Eu estava uma vez num cursinho de hebraico, quando eu ainda enxergava, e eu conseguia ver as letras hebraicas, porque eu estava estudando Kabbalah, então eu estava precisando saber. E aí, certo. E o professor disse assim, se você esqueceu o hebraico, você não aprendeu. Eu perdi a visão, mas se eu recuperar, eu reconheço as letras, eu mentalmente vejo as letras. Então, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Então, esse conhecimento, ele não tá na minha cabeça. Ele já faz parte de mim, eu não esqueço mais. Né? Tem muita coisa que a gente aprende na escola e a gente não aprende. Você tá lá, você decora, você vai passar de ano e depois de um tempo você não guardou aquilo. Não internalizou. E quando a gente cresce, o planeta cresce junto. Parece que não tem nada a ver o assunto, mas sim. As tradições, né? Os pais repassavam as coisas. Era repassado, né? Eu tinha o gosto de passar o que eu sei e o que eu sou. Isso. Né? Para as minhas gerações, para os meus descendentes. Né? E hoje eu estou repassando menos. Eu percebo isso também, porque aqui não tem gente perfeita não, aqui a gente não está vendendo uma bandeira de santo não. Né? Muitas vezes eu preciso voltar a ver os vídeos do canal para ver a minha melhor versão e dizer assim, eu quero me manter assim. Eu até estava conversando com ela sobre esse respeito. É verdade. Às vezes eu venho aqui, vejo o meu conhecimento aqui sobre a espiritualidade, às vezes a gente esquece um pouquinho, eu tenho que vir aqui para relembrar, tenho que reler livros para relembrar e não esquecer. Teve coisa que eu já internalizei, eu não esqueço mais. Tem coisa que eu já não consigo mais errar, mas tem coisas que ainda não se tornaram parte de mim. Tem conhecimentos que eu ensino aqui, às vezes eu tenho que vir aqui de novo para relembrar e puxar a orelha, porque assim,
O nosso mundo está se transformando. Não para ser destruído, mas para se renovar. Os alicerces estão sendo abalados, alicerces físicos. Alguns estão sendo reconstruídos. Outros ainda estão na fase de renovação e demolição. Nós ainda estamos começando o processo de demolição. Tá? Vou ser bem sincera, não é para dar medo, é para trazer conscientização, união, integração. É isso que a gente está precisando nesse momento, né? Nos tornarmos um, que já passou da hora, que vem um novo mundo. Então eu quero que você leia a questão da família humana ali pra gente. Com certeza, Kelinha. E essa informação que a Kelinha está falando da renovação do planeta, quem quiser ver nos livros da Nova Ordem, tem toda novaordejesus.com.br é o site. E em todas as obras ali do Diamantino, todas vão já alertando o pessoal sobre a renovação do planeta, já trazem essa ideia que não é para se assustar, não é para ter medo, o que deve buscar em si mesmo é se espiritualizar. Esse é o resumo das obras, para que todos entrem em contato com as forças do bem diariamente, se afinizem com Deus, entrem em comunhão com Deus diária, estejam afinando os seus espíritos, dando mais valor àquilo que permanece em nós, mesmo depois da desencarnação, do que as coisas que passam, que são os desejos de grandeza, de poder, de bens materiais, tudo isso aí passa, né? Mas que a gente use uma parcela do nosso dia para sempre estar se espiritualizando. E isso é tão importante. Então, mesmo havendo as transformações planetárias, é tudo para o bem, nada é para o mal. Isso que deixam bem claro. Em cada capítulo, praticamente, eles conversam um pouco a respeito dessa parte da transformação do planeta, de todas as obras. Tudo para deixar a pessoa tranquila. Então, iniciou, você vai estar tranquilo, as coisas já estão acontecendo, você vai saber que o que basta a nós é nos espiritualizar, entrar em comunhão com Deus, com o nosso Senhor Jesus diariamente, que é o Senhor Sananda, e assim a gente vai realmente fazer o que se deve no momento, e não entrar em desespero, desequilíbrio emocional, mas sim estar preparado para esse momento e poder ajudar o máximo de pessoas também a ficarem calmas, tranquilas e poder manter uma vibração mais alta nesse momento tão importante. Então, a família humana, no livro Chaves de Sananda, o livro do Chaves de Sananda, quem quiser ver está gratuito no chavesdesananda.com, só colocar lá na internet, já entra no site próprio, já tem o link lá para o download desse livro que está aí na tela. Então vamos lá. A família humana. Neste pequeno mundo azul, a família humana não se reconhece assim. Pois erguem-se muros por todas as partes e por todos os motivos, que para mim são extremamente insignificantes. Ora, pensam não se tratar da mesma família pelas diferenças da cor da pele, ou porque chamam a fonte criadora por nomes diferentes? Mas entre Jeová e Alá, entre Tupã e Brahma, não existem diferenças. São apenas nomes concebidos pela mente humana para designarem a mesma fonte. A família humana ainda comete o absurdo de achar que a diferença entre as classes sociais é uma diferença biológica, porque dizem não serem iguais. Mas por outro lado, brilha na terra a luz daqueles que já se sentem integrados à família cósmica. A luz daqueles que quebraram em suas consciências as barreiras geográficas, culturais, religiosas e sociais. Existem também aqueles que possuem a consciência de que, além de pertencerem à família terrestre, pertencem à família cósmica. Tais crianças despertam e sentem-se integradas ao cosmos. Esses despertos, na terra inteira, enxergam irmãos por toda a parte e consideram-se também irmãos dos outros filhos da fonte eterna espalhada no universo. Ah, que lindo, Kelinha. Perfeito, né? Você vê
a questão de que já existem pessoas que já se consideram membros da família cósmica. Pessoas que já sabem e já entendem que, assim como o nosso mundo, existem muitos outros. Que existem outras humanidades. Perfeito. Né? É isso mesmo. Nós não somos os únicos humanos do universo. Né? Somos uma versão da humanidade, que é uma escala das muitas escalas evolutivas. Né? Então, que ainda está em desenvolvimento, porque o universo está em construção. Né? Os irmãos maçons, eles ensinam, né, sobre a grande obra. Né? Jesus falou, meu pai trabalha até agora. Né? O universo parece acabado, porque o que eles fazem perto do que nós fazemos não tem comparação. Né? Então parece acabado, mas está em construção, em desenvolvimento. Perfeito. Nós estamos em desenvolvimento, o universo está, a Terra está, né? Em desenvolvimento. Quem estuda teosofia sabe disso, o universo se expande enquanto está em criação, depois ele se retrai para um novo universo ser criado. E são sobrepostos. Né? Então, o bater do coração que os indianos, né, chamam. Né? Então, nós precisamos entender que a gente está em formação. Nós estamos aqui na grande obra para nos construirmos e construirmos outras coisas. Né? E estamos sendo construídos também. Então, a gente precisa ter paciência, perseverança. E uma coisa que eu me lembrei, eu vou pedir para você, eu não sei se é possível, para você ler, né, um trecho da conferência que teve em Júpiter na época da pandemia. Foi na época da pandemia. Esse livro que a gente está construindo agora, o terceiro, né? Acima do Céu, uma jornada além das colônias, onde o meu irmão ele vai para vários lugares, e aí tem uma conferência em Júpiter, e é citada a pauta da transição planetária. E são convidados irmãos de outros planetas para nascer aqui de novo. Assim como aconteceu na época da Renascença, né? Assim como aconteceu em outras épocas. Então isso vai acontecer também em paralelo com, né, essa transformação física. Gênios de outros mundos estão nascendo aqui de novo. Terão novos Leonardo da Vinci, terão novos Júlio Werner, terão novos Teslas, né? Até o nosso amigo Elon Musk é a reencarnação do Nikola Tesla. Né? Então, haverão esses novos pensantes para nos ajudar. Né? Então, Deus é muito amor. Né? Existe aprovação e existe sempre a mão amiga. Existe sempre um amparo de irmãos corajosos que vão deixar, né, o seu conforto, o seu estágio, não para saldar contas, né, mas para nos auxiliar. Voluntários, amorosos, né, que simplesmente vão abrir mão de uma coisa maior e melhor para um desafio maior. Né, e para provações maiores. Claro que eles têm a parcela de orgulho deles dentro da escala do universo, parcela de ignorância, egoísmo, eu não vou dizer que não, porque muitos o amor já se fez, mas dentro da nossa parcela aqui eles são santos, né, e vão nos ajudar, serão incompreendidos, né, mas nós cresceremos mais. Isso é muito interessante, muito bom. Isso é uma boa notícia, né? E muitos vão vindo e muitos descerão no Oriente Médio. Muitos descerão no Oriente Médio. Porque aquele lugar precisa de uma guinada. Todo mundo precisa. Todo mundo, mas o velho mundo precisa ainda mais. Estão calcinados, né? Na Europa, ali, a parte do Oriente Médio, algumas partes ali da União Soviética, eles estão calcinados naquele ciclo de luta se vinga, né? Não cansou ainda, né? A brincadeira ainda não cansou. Só que já está na hora de
que parar com isso. Então muitos vão nascer lá para abrir a mente deles. Vão dizer, olha, não dá mais para ser assim não. Isso não tá legal. E quem tá na linha de frente sofre. Né? Para abrir caminho sofre. Pioneiro sofre. Né? Mas estão aí, você encontrou? Encontrei, Kelinha. Você quer que eu fale que parte aqui quando ele chegou ou já direto na fala do mestre? Olha, eu acho que direto na fala do mestre pra gente não perder tempo. Eu gostaria de mostrar mais, mas quando o livro estiver pronto, as pessoas vão ver, né? Então já deixa eu puxar quem. Quaren sorriu, explicou. Necessários. Tô chegando, Kelinha. Com certeza. Enquanto você vai chegando aí, o mestre Sananda começou a grande conferência dizendo: tá aqui, Kelinha. Lá vai. Aê. Meus amados, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos para discutirmos as decisões mais importantes para a evolução contínua desse sistema. Sobretudo, nos chama a atenção a atitude teimosa dos filhinhos da terra que tanto amo. Eles já melhoraram muito, mas ainda persistem em desenvolver tecnologia belicosa. E apesar de se conterem em razão de nosso auxílio, ainda produzem armas nucleares, e isso me descontenta. Também por isso estamos aqui, para informar-lhes que devem manter entre vocês pensamento firme, livre de preocupações, pois o medo e a ignorância deles já atrai força negativa suficiente. Vocês todos serão devidamente protegidos. É a promessa que meus irmãos governantes que aqui estão vêm trazer a todos vocês. Pois garantimos que os filhos da terra só irão até onde permitirmos. Nenhum passo a mais será dado, mesmo porque eles estarão ocupados com muitas distrações infelizes. Muitas delas consequências das próprias ações egoístas que tiveram com relação ao planeta que lhes serve de moradia. Existem ciclos naturais de resfriamento e aquecimento no meu mundinho tão amado, mas a poluição e o descaso aceleram e agravam o período de aquecimento que agora está ocorrendo. A pandemia que os manteve ocupados agora enfraquece. No entanto, revoluções e perturbações de categoria climática e geológica sacudirão o mundo. Sim, o globo inteiro. Mas não é um castigo. Mudanças ocorrem, mas estas últimas foram apenas aceleradas e agravadas por eles. Mas sem essa intervenção, as mudanças também ocorreriam de forma mais suave e menos penosa. Vocês bem sabem que temos planos para que os polos se invertam e futuramente a posição desse pequeno mundo possa ser modificada. Porque um dia o continente gélido da Antártida se tornará farto como as mais belas florestas que agora existem, e estas ou se tornarão desertos, ou se tornarão canteiros de novas espécies, que trarão à terra mais beleza e mais recursos. Porém, toda transformação traz uma certa agitação, mas na visão de crianças imaturas, essa agitação é um caos desesperador. Então venho convocar o auxílio de irmãos corajosos, que por amor decidam encarnar na terra, assim como fiz um dia, exemplificando o amor e trazendo, em meio a muitas dificuldades, uma onda maior de progresso, Kelinha. Isso. Pode continuar. Eu quero que você mostre, né, a decisão da galera e até a parte que eles decidem vir. Benção, então tá. Essa parte que eles decidem reencarnar aqui. E você viu tudo que o Sananda falou, só antes eu vou dar um adendozinho. Que
o mundo está mudando, mas não é para findar, é para ser renovado. Nós Isso. alteramos a nossa casa, a gente reforma, a gente pinta, a gente troca os móveis de lugar, né? Então, algumas florestas serão desertos, outras terão novas espécies que serão remédios, que serão novos alimentos, e a Antártida será uma grande floresta, será habitável, mas para isso mudanças têm que acontecer. Se a Terra não mudar, se não tiver agitação, isso não acontece. Então, a nossa casa está sendo reformada. Pode continuar. São Querinha, é isso mesmo. Quando ele terminou de falar, um silêncio se fez novamente. Então, surpreendentemente, apareceu uma outra plataforma. Só que esta estava vazia, e a governante planetária de Vênus, que se mostrava como um foco de luz cor-de-rosa, disse com muito amor, porém com uma firmeza encorajadora, as seguintes palavras: esta plataforma está aqui destinada para aqueles irmãos corajosos de meu mundo que decidirem encarnar na Terra. Estes receberão o meu auxílio, porque todo o amor é necessário para regenerar aqueles que caíram, ou aqueles que, preguiçosos demais, não encontram coragem para se levantar. Então os outros governantes planetários tiveram a mesma atitude, manifestando plataformas e convidando cada qual filhos corajosos habitantes desses mundos para futuras encarnações. E surpreendentemente todas foram ocupadas, e entre elas puderam ser contados pelo menos 300 indivíduos, entre eles saturninos, venusianos, marcianos, e surpreendentemente se acharam entre eles aqueles 2 irmãos insetoides aos quais eu havia desprezado quando cheguei no grande planeta. Mas então o mestre Sananda se afastou um pouco da grande plataforma e, suspenso no ar, tomou uma forma humana, dourada e resplandecente, reduzindo um pouco suas vibrações. Então se aproximou dos corajosos irmãos que decidiram nos auxiliar, dizendo contente: para todos vocês que decidiram sacrificar um pouco de tempo e mergulhar nas provas terrestres, não faltará auxílio, nem coragem, pois seguindo o meu exemplo, vão me auxiliar na redenção da minha terra amada. Mas tenho uma advertência a fazer, pois preciso informar a todos vocês que os filhos do universo mais parecido com os humanos encarnarão primeiro. Já os outros terão de passar por um período considerável nos planos espirituais próximos da Terra, a fim de se adaptarem de forma correta, sem causarem para si mesmos e para os outros maiores transtornos do que os transtornos necessários para a evolução. Porque só a chegada de vocês no meu pequeno mundo já causará grandes reformas, apenas pela moral e pela expansão de consciência que já alcançaram. As palavras de vocês soarão para os já residentes do planeta Terra, a princípio, como absurdos e utopias. Mas com o passar de algumas gerações, vocês serão lembrados como eminentes personalidades, assim como já ocorreu com alguns de nossos irmãos no período da Renascença. Essa carinha. É isso aí. Então, ele disse, olha, não vai ser fácil, mas eu já agradeço o apoio de vocês. As plataformas ali é porque o lugar, existem várias plataformas que elas estão suspensas no nada. É uma conferência num lugar diferente, né? O Sananda estava em sua forma, né? Só uma bola de luz ali, todo mundo estava ali, tanto que depois ele se humanizou um pouco, né? Para dar força para eles. E como são seres, alguns muito diferentes, então ele falou, quem é mais parecido com o ser humano vai primeiro, né? E vocês vão se adaptando, a energia vai ficando parecida com a da Terra, para vocês poderem entrar no corpo sem problemas, sem grandes deformidades, né? Alguns transtornos ocorrerão, algumas mudanças físicas nas novas gerações ocorrerão também, né? Mas não mais que o necessário, né? A evolução tem que ser discreta, né? Para que ela seja efetiva, né? Então, mesmo porque o índice de radiação é alto hoje em dia no nosso mundo aqui, né? Existem florestas vermelhas lá em Chernobyl, né?
por conta, já tem alterações, já existem fungos lá que fazem radiossíntese, né? Dá uma pesquisadinha, as coisas já estão mudando, já estão nascendo flores na Antártida, então coisas já estão acontecendo, coisas bonitas, não adianta falar só do que é ruim, vamos falar do que já é bom, que já tá rolando, né? Tem a parte negativa, tem uns transtornos, mas já tem uma parte legal rolando aí, né? As nossas crianças já estão cada vez mais espertas, né? O que uma criança fazia com 6 meses, hoje ela faz com 4, com 2, né? Então você imagina essas crianças que serão, né, inventores, só a presença deles no nosso mundo já vai trazer revolução. Pois é. Só o fato de eles estarem aqui encarnados, né? Assim como, né, os grandes do passado. Só que não vão ser reconhecidos de cara, não. Nunca foi, né? Nunca foi. Só que depois a coisa muda de figura. Porque a nossa luz, nossas lâmpadas que a gente tem hoje fluorescente, a gente deve ao Tesla, né? Muitos outros inventos, a energia alternada, né? Então, mas ele não foi bem compreendido, né? Eles achavam que ele era esquisito, ele falava, olha, eu vim de Marte, né? E ele era considerado um louco, porque olhando lá não tem nada, né? Eles estão em outra vibração, né? Então, sempre existe apoio. Eu gostaria que você lesse, para a gente entrar mais na parte dos relacionamentos humanos, que a gente falou bastante de transição, né? Vamos bastante pro Chaves de Sananda agora, porque nosso tempinho apertado, que triste, né? Vamos falar sobre perdão, né? Para ter relacionamento humano, precisa consertar o que se quebrou. Kelinha, isso é verdade. E olha, vamos começar consertando para depois estreitar laço. Perfeito, Kelinha. Eu até ultimamente tenho pensado, e uma vez eu fiz uma meditação muito poderosa que eu achei. Foi de eu silenciei, fiquei um tempo bem relaxado, bem tranquilo. E aí comecei a fazer uma meditação guiada pela Cris Santos. Eu não encontrei mais essa meditação, até posso dar uma procurada, mas eu não achei mais. Depois que procurei, não achei mais. Um tempo atrás eu fiz. E essa meditação era a gente mergulhar para dentro de nós, em todas as nossas existências, todas as personalidades que a gente já foi, e se perdoar. Como se a gente abraçasse todas as personalidades sem desprezar nenhuma. Foram todas aprendizado, todas como obras de quem nós nos tornamos a cada dia. Então eu lembro que eu me emocionei muito, chorei bastante, porque eu senti eu me perdoando, eu perdoando o meu passado, eu vendo somente cada personalidade, cada ser que eu já fui, que encarnei com amor, olhando a mim mesmo com amor e me abraçando e me tornando um. Era como se eu tivesse feito uma roda assim e dado as mãos e todos se perdoassem por cada ação equivocada, por tudo, e se perdoasse sabendo que foi tudo necessário para que a gente se tornasse quem a gente está sendo agora e melhorando cada vez mais e não, né? E eu recordo que foi. Então o auto perdão também é muito importante, se perdoar. Mas vamos lá ao capítulo do mestre, por que perdoar, né? É uma indagação interessante. Por que perdoar? Muitos julgam o evangelho uma fraca pregação ou estilo de vida. Mas ser pacífico e perdoador nada tem a ver com fraqueza. Perdoar está longe de aceitar insultos e maus tratos de forma resignada. O perdão é liberar-se da influência que os equívocos dos outros exercem sobre você. O corpo humano, a mente humana e o espírito humano vieram da luz, e a luz nada odeia. Por isso mesmo, nada que provém da luz foi projetado para odiar. O corpo humano adoece com o rancor. A mente humana desequilibra-se com a culpa e com o ressentimento. E o espírito humano esconde sua luz
quando o orgulho o impede de perdoar. A consciência, então, não pode expandir-se a passos largos enquanto os filhos da terra escolherem o caminho da vingança e do não perdão. Existe um trecho da grande oração cristã que foi traduzido assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ora, Deus, a fonte eterna, nada tem que perdoar, pois de nada se ressente, e disso sei bem. Mas o engano nesta frase provém da tradução, pois em aramaico é citada da seguinte maneira: libera-me dos meus enganos, assim como eu me libero dos enganos dos meus irmãos. Perdoar o inimigo ou qualquer outro que o tenha ofendido não é dar razão para o ofensor, mas é livrar-se da influência da ofensa que este tenha cometido. Aquele que se ressente, ou pior ainda, que decide vingar-se, está preso nos enganos de outrem e deseja prender-se ainda mais, opondo-se à lei do progresso. Existe ainda outra lei, a da causa e efeito. Como poderão colher bons efeitos semeando causas más? Por isso, querido, ainda que a causa pela qual você se ressente seja justa e que a razão seja sua, decida libertar-se. Decida pela saúde do seu corpo físico, dos seus corpos sutis e do ambiente em que você está. Decida abandonar a escuridão e revelar a sua luz. Essa carinha é muito lindo mesmo. Muito, muito bonito, muito informativo. Você vê que a falta de perdão, o ódio, o ressentimento, ele atinge as nossas três partes principais, né? Desequilíbrio, motivo de loucura, motivo de doenças mentais, motivo de doenças espirituais, físicas. Você vê a emoção se perturba, né? A gente oblitera a luz do espírito, a gente se torna opaco e pesado, né? Quem não perdoa se torna opaco e pesado e vai para o umbral, não é castigo. Não é castigo, Perfeito, né? não. Se tá pesado, se não tá leve, não sobe. Desce. Vai para dimensões inferiores. Certeza. É verdade. Mesmo que a causa seja justa. O que eu gosto ali é que ele ressalta já no começo: perdoar não é aceitar maus tratos. Isso. Não é você aceitar as condições Perfeito. que te fizeram ficar chateado. É você amar a pessoa que te chateou. Então, mulheres, a gente não tá falando aqui que perdoar os maridos que batem é deixar continuar batendo. Perfeito. Isso mesmo. A gente não tá falando aqui das mocinhas que sofreram abuso para ficarem caladas e continuar sofrendo. Jamais, querido. Não é disso que a gente tá falando. Ou a pessoa continuar sendo humilhada, passar por bullying, passar por racismo. Essas coisas a gente deve lutar contra. Essas coisas. E essas pessoas precisam ter limites. A justiça existe para isso, ela foi criada para isso. O que a gente não deve é desejar o mal, fazer o mal para essas pessoas. Querer que elas se ferrem, para não falar outras coisas. É isso que a gente não deve. Prejudicar. Responder o mal com o mesmo mal. Ah, ele me abusou aqui, então eu vou envenenar a comida dele ou algo assim. Eu pensava desse jeito, né? Então hoje eu tô em processo de auto-perdão ainda. O Alisson sabe, as minhas vidas passadas foram densas. E o próprio Sananda falou pra mim: sabe por que você perdeu o olho? Não foi um castigo divino. Você não perdoou a sua penúltima encarnação. Né? Aí você perdeu a sua visão. Você não precisava ter perdido. Né? Então a gente precisa se auto-perdoar, perdoar os outros, entender que a gente dá o que tem e que naquele momento a gente foi mais orgulhoso, mais egoísta e mais ignorante do que hoje. Não é? Isso a gente precisa entender. E precisa entender que o outro também é assim. Mas jamais aceitar maus tratos.
E é bacana ele falar sobre as traduções, a maneira que a gente entende as orações. Eu uso esse pedacinho do Pai Nosso ali que ele traduziu, porque Certo. aramaico é uma língua, hebraico é outra, elas são parecidas, mas teve algumas diferenças. E aí eu uso como mantra, porque teve uma situação essa semana que eu fui viajar na outra semana e eu voltei. E eu descobri que falaram coisas que não foram legais a meu respeito. E eu ia tirar satisfações, eu ia conversar. E aí apareceu meu amigo, que ele é desencarnado, é um extraterrestre arcturiano. Eles cuidam muito da saúde emocional aqui do ser humano. Fazem um trabalho muito lindo de cura. E aí ele é o meu amigo Ilu. Até tem mensagens dele aí no canal e tudo mais. E ele falou pra mim, não, você não vai falar com essa pessoa, você não vai tirar satisfação, a gente vai fazer uma mentalização, a gente vai perdoar já aqui e já agora, né? Porque você, em tal situação, cometeu os mesmos enganos que essa pessoa. Em tal ano, em tal data, você se comportou da mesma forma com uma outra pessoa. Então não é justo você cobrar de alguém algo que um dia você já fez, né? E todos na sua família já passaram por essa situação e ninguém gostou. Situação de calúnias, situação de equívocos. Então a gente conversou a respeito. E aí eu lembrei dessa oração, libera-me dos meus enganos, assim como eu me libero dos enganos dos meus irmãos. E aí eu comecei a repetir isso como mantra, eu uso como mantra, né? Eu uso isso e funcionou Muito bom. bastante. Kelinha, já vamos a Funcionou muito. 1 hora de gravação, né? E agora daqui eu também já saio, já vou para outra atividade já, no Centro Uhum. Alvorada, graças a Deus, como trabalhador lá. Mas achei muito bacana nosso bate-papo de hoje. Agradeço muito mesmo por... E a gente vê que se a gente pudesse continuar aqui, era horas, né, Kelinha, batendo papo, conversando, tantas coisas para trazer. A gente vai lendo uma parte e já vai lembrando de outras coisas também para poder ir tá trazendo. Eu acho que isso que é o tão legal. Vai florescendo ideias e tudo para querer melhorar, tudo para querer trazer um conteúdo bom para as pessoas se melhorarem e se inspirarem em se melhorarem a cada dia É, indo mais graças a leve, né? Deus o que é preciso ser falado a gente fala, nada é por acaso, né? Eu acredito que dentro do tempo eles mostram pra gente o que é para ser dito. Mas a gente sempre quer falar muito mais, a gente quer trazer mais Verdade. informação. Teve outros trechos ali que estava na minha mente de ser lido, mas eu acredito que o que foi falado hoje é o que é necessário para o momento, né? Certeza. 1 hora cabe aquilo que é para ser falado, né? Eu acredito na providência e eu quero dar um abraço em todo mundo, um abraço virtual, que todo mundo se sinta acolhido. E é isso, gente. Vamos reciclar mais o lixo, vamos consumir menos, vamos conversar mais, olho no olho. Não gostou, conversa, vamos dialogar mais, vamos perdoar mais, né? Vamos tratar as pessoas com mais carinho, vamos abrir mão, saber o momento de abrir mão de uma coisa às vezes para outra. Vamos se conectar com a nossa espiritualidade, vamos se conectar com a nossa família, vamos se conectar com a natureza e com a nossa comunidade. E vamos fazer um esforço, um dever de casa, até para mim mesma aqui, de dar um pouquinho mais de atenção para aquelas pessoas que a gente gosta menos, sabe? Eu vou fazer isso, tá? Tá doendo só de eu falar, né? Mas, porque, né, eu tenho as minhas Certo. imperfeições, mas eu vou fazer isso como um dever de casa, né? Dar um pouquinho de atenção e carinho para os que eu não simpatizo tanto. Eu tenho isso, eu tô na Terra, né? Eu vou usar isso como dever de casa para mim, é claro que vai de cada consciência, mas é isso. Um tchau para Isso. todo mundo. Tchau, gente. Então, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. E que Deus abençoe a todos nós, todos os ouvintes. E que cada um de nós possa enviar um raio de luz para o nosso planeta, sutilizando as suas energias e trazendo paz no coração de todas as consciências que habitam aqui. Que Deus nos abençoe e abençoe todo o nosso amado planeta. Que assim seja, Kelinha. Benção. Que assim seja. Tchau. Tchau.